Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma live hoje envolvendo um assunto que a gente ama, né? Ama falar, que é condomínios e loteamentos. E hoje nós vamos receber aqui o Gabriel Grandó, né, que é arquiteto lá de Porto Alegre, e estará aqui conosco, dividindo seu conhecimento, contando muitas novidades sobre um prêmio que eles acabaram de receber. Então essa live vai ser incrível. Não percam nenhum detalhe. Todo mundo chegando, cheguem aí. Bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos, bem-vindas. Aqui ele chegou aqui, nosso convidado. Deixe eu chamá-lo aqui. Ah, não entrou ainda não. Vamos aguardando aqui o Gabriel. Bem-vindo, bem-vindas em mais uma live. Hoje a live vai ser incrível, tá, gente? Muita novidade, muita história aqui do Gabriel, que estará aqui conosco. Vamos lá, vamos lá. Já aproveitem aí e convide todo mundo. Vamos enviar aí o aviãozinho para chamar todos para participar conosco dessa noite. Mais essa live envolvendo o assunto, né, condomínios e loteamentos. Deixa eu ver se o Gabriel chegou aqui. Ainda não, deixa eu chamá-lo aqui. Olá, tem muitos queridos aqui. Boa noite, Gilberto, Eliseu, Juliane, o Ademir, Pedro, a minha xará aqui, tem uma xará aqui. Bem-vinda, bem-vindo, Alessandro, que tá sempre participando também conosco. O Yannis, boa noite, Yannis. Boa noite, boa noite. Só ver que o Gabriel acho que tá com algum problema lá. Só um minutinho, gente, que eu tô falando com ele aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui agora. Não está. Boa noite. Boa noite. E aí, gente, de onde vocês são? Ô, Maico, tudo bem, Maico? Maico, acho que eu tô te devendo uma resposta, né? Luciane, boa noite. Ai, ai. Vamos ver aqui o Gabriel entrando. Gente, conte aqui de onde vocês são. De onde vocês são, de qual parte desse nosso país. Enquanto o Gabriel não entra aqui. Ele tá tentando entrar, mas não tá aparecendo aqui pra mim. Deixa eu só falar com ele aqui só um minutinho, gente.
Gente, manda um aviãozinho aí pra todo mundo. Vixe, Maria, agora eu brilhei mesmo. Agora eu brilhei de vez aí. Olha só o Ademir aqui de São José do Rio Preto. O Denis de lá de Minas, em Curvelo. Olha aí, muito show, gente. Ah, agora sim! Ei, Gabriel, bem-vindo! Aê! Boa Oi, Poliana. noite! Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bastante corrido aqui, né? Mas o que é ótimo, né? O mercado imobiliário aí, incorporação e loteamentos está a mil, né? É isso aí, tá. Tá bem aquecido, né? Nós também aqui, também tá na agenda bem complicada. Bem complicada. Só que mesmo assim, eu sempre dou um jeito de propiciar esses momentos aqui, que eu entendo assim, que é muito rico, né? Todo mundo aprende um pouco. A gente, igual, por exemplo, nós já nos conhecemos, já conversamos um pouco, mas daí é uma oportunidade da gente estreitar mais ainda, né? Então, conhecer mais sobre o seu trabalho, vocês também conhecer um pouquinho sobre a inteligência cartorial e todos que estão aqui conosco também, né? Dos 4 cantos do Brasil, também conhecer a empresa de vocês, o trabalho de vocês. E esse prêmio aí que nós todos queremos saber mais detalhes. É, vamos Muito comentar um bom, pouco. muito bom. De antemão, parabéns, viu? Parabéns pelo Obrigado. sucesso, pela repercussão dos trabalhos de vocês. Que o currículo é extenso, gente. Ele vai contar aqui tudo para nós. Uhum. Então aproveitem aí e mande um aviãozinho aí para todo mundo, tá? Chama todo mundo aí, gente. Vou dar um tempinho aí para vocês. Convidar todo mundo para participar aqui conosco. E de antemão, Gabriel, você tá aí em Porto Alegre agora, né? Você é Isso, daí, está aí também, né? Agora. isso. A ideia tem sede aqui em Porto Alegre, né? Sim. Tô aqui no escritório, né? Joia. Muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive, gente, olha só, para quem aqui é nosso aluno do curso de condomínios e loteamentos, hoje eu e o Gabriel conversando, ele vai ser um dos nossos cases também de sucesso lá que a gente dispõe lá no curso. Então, fiquem ligados aí que teremos um case muito especial conosco lá no curso, tá? De condomínios e loteamentos. Então vamos começar. E aí, Gabriel, conte-me quem é o Gabriel Grandão. Quem é o Gabriel? Olha, eu gosto de dizer que eu sou arquiteto, né? Mas assim, tem tido pouco tempo para arquitetar, né? Porque eu sou um dos fundadores assim da Ideia 1 Arquitetura, que fez agora 17 anos e agora a gente está com uma equipe bem grande aí, com foco de projetos de edificações para o mercado imobiliário e foco também de planejamento de bairros, né? Então, gosto de dizer que sou arquiteto, mas o meu cargo aqui é de diretor, né? Diretor comercial, diretor de novos negócios. Pai do Lucas e do Vinícius e, enfim, um cara super alinhado com, eu acho, com o propósito, assim, assim, meu propósito de vida é o propósito da própria, me alinho muito bem com o propósito da minha empresa, né? Não sou só eu o fundador, né? Tem a Cristina Martins, que é a outra sócia fundadora, e é um escritório que todos os arquitetos são associados, né? São uma empresa de arquitetos associados, todo mundo é sócio, tanto no papel como também nas decisões e nos dividendos, né? Quando tem lucro, todo mundo ganha igual. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso estilo de projetar e como a gente, eu vou explicar um pouco aqui, como a gente enxerga também como tem que ser esses master plans, assim, essas estratégias de projetos. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora você falou mais sobre o Gabriel profissional, né? E o Gabriel pessoa. Quem é o Gabriel? Se fosse se definir assim
Em uma frase. Pode ser, não sei. Ou, enfim, eu vou deixar aí a seu critério. Mas se fosse se definir, como você se definiria? Quem é o Gabriel Grandon? Talvez um perfeccionista inquieto. Não sei. Estou curioso para saber quem é a Poliana agora. Ai, ai, a Poliana. Quem é a Poliana, gente? Quem é a Poliana? Tem alguém aqui que me conhece um pouco? Tem aqui alguém que me conhece um pouco? Acho que não, hein? Então, agora você que fez essa devolutiva aí, né? Uhum. Ai, ai. Então, a Poliana, eu sou uma mulher e eu me considero o seguinte, uma mulher alegre, né? Como vocês podem ver. Mas, oi, Ian. Alô, Ian. Oi, Ian. Aí, Luian, tudo bem? Um beijo, saudade. Daqui onde eu tô aí. E olha só, e que não desiste, tá? Esse daí eu acho que me define muito bem. Essa questão de perseverar, de não desistir e de acreditar no que faz. Eu até tem uma frase que eu falo muito, né? Aí, ó, tem alguém que te conhece aí, ó. Te descrevendo aí, Gabriel. Minha sócia fundadora aí, ó. Já me conhece há 17 anos aí. Muito bom, muito bom. Olá, tudo bem, Cris? Um beijo, Luian. Então é isso, eu falo muito, eu falo uma frase, Gabriel, que me define bem, assim. E como você bem disse, né? O meu negócio, a empresa, né, que eu também desenvolvi, criei e socio hoje, que é a inteligência cartorial, também é bem alinhada com o que eu penso, né? Com o que eu acredito. E daí eu falo muito essa frase, que eu acredito no que faço e faço porque acredito. Então, isso diz muito sobre mim, muito mesmo. Então, vamos lá, vamos agora saber mais sobre o Gabriel, sobre o tema também. Nosso tema hoje envolve Master Plan, né, Gabriel? E muita gente não sabe o que é Master Plan. Então, explica para nós aí o que é o Master Plan. O Então, que é um inclusive, Master até Plan? a Luia que está aí, né? Eu tive, acho que mês passado, falando com ela ali em Balneário e justamente vi, a gente precisava, acho que teu negócio aí precisa de um master plan, né? E agora surgiu essa live e mandei para elas, olha, exatamente o que eu queria explicar, a gente vai conversar um pouco aqui. Pena que não dá para fazer a apresentação, mas depois a gente vai deixar o case, então, no teu canal, né? Que ali acho que vai ter bastante imagens de projeto, fica mais fácil para o arquiteto explicar com imagens de projetos, né? Que eu vou tentar explicar em palavras, vai ser um desafio. Mas o Master Plan, ele não é nem um projeto urbanístico e nem um projeto de arquitetura de edificação, né? Ele é um projeto que ele está no meio dos dois. Então, às vezes ele pode entrar junto com o pessoal, com a equipe que faz urbanismo, porque isso já traz algumas diretrizes de traçado viário, de estratégias, enfim, de relação dos espaços públicos, porque o Master Plan ele pensa muito o espaço já edificado, né? Como é que vai ficar esse bairro, esse quarteirão, essa cidade no futuro. E, e também não é o projeto arquitetônico, porque o projeto arquitetônico ele vai, né, quando tiver uma demanda de um projeto específico, então ele vai pegar aquele master plan e desenvolver então um conceito e ajustar para aquele momento, né? Então o master plan tem que ser algo muito flexível, porque não adianta a gente estar lá, a gente tem o nosso maior case, né, de master plan e arquitetura, que é o Parque Una Pelotas, que a gente está agora desenvolvendo o 13º e o 14º projetos lá. E é um desafio sempre assim, é muito legal, porque o master plan ele te dá as diretrizes volumétricas entre as torres, né, entre os prédios, entre as casas, entre o mall comercial, entre tudo que compõe esse futuro do bairro, de uma forma que depois qualquer escritório vai entrar e vai projetar as edificações de forma separada, mas que ele vai ter uma Específico. marcação do todo. E nunca um vai prejudicar o outro. Então ele já é pensado com algumas diretrizes bem gerais, né, para um prédio depois não tirar a vista do outro, não tirar o sombreamento, ou como é que vai ser a composição e a estratégia, a vocação desse bairro, né? Então
o master plan é algo assim, ele consegue já uma prévia de uma certa alma que vai ter o local, dando bastante segurança assim para o passo a passo que vai acontecendo no desenvolvimento do bairro. Outra coisa, com relação ao master plan, para quem ainda não conhece aqui sobre o assunto, fala um pouquinho sobre a questão conceitual do empreendimento. Faça essa relação, né, da questão conceitual do empreendimento e o master plan. E o master plan enquanto trazer, né, para o concreto isso e como funciona todo esse processo. Sim. Bom, quando a gente começa, né, quando a gente faz a imersão de master plan, claro, a gente analisa a história, né, do local. Às vezes tem lugares que têm uma história muito rica, um entorno imediato, né, claro, a questão enfim, da natureza, da própria área edificada que tem em volta, a economia do local, né, então a gente começa a entender, às vezes já tem um conceito de bairro, mas é interessante a gente entender quem são esses futuros moradores, né, o regime urbanístico, que enfim são as diretrizes, né, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Até hoje a gente teve muito pouca negociação de pedir, né, eu acredito que a gente consegue trazer muita qualidade de urbanismo e de cidades novas dentro dos nossos planos diretores, se existe esse master plan bem bolado antes, sabe? Sem, a gente não precisa inventar a roda ou pedir alterações nos planos diretores. Acho que do Brasil inteiro, acho que a gente consegue realmente ter essa qualidade. A gente analisa concorrentes também, né? Quem são os concorrentes. Mas uma coisa assim que é o cerne, né, do conceito é pensar nas pessoas, sabe? Pensar antes de trazer o que a gente já tem de experiência, é entender quem são esses futuros compradores, futuros moradores, e o que na verdade as pessoas que estão morando nesse bairro ou podem vir morar nesse bairro, eles desejam. E esses pontos aí que você levantou por último já envolve aí os primeiros passos do master plan? Sim, então os primeiros passos esse entendimento muito macro, né? A gente primeiro vê toda a história, a cidade, ou até a conexão com outras cidades, para depois chegar no bairro, para depois chegar na economia do local, entender os concorrentes. E aí depois tem todo o grupo já de pessoas, quando a gente fala, que são os próprios técnicos, né, que o próprio desenvolvedor, incorporadoras, imobiliárias, né, os arquitetos, né, os engenheiros que vão ver a eficiência de obra, as agências de publicidade. Mas, assim, quando eu digo pessoas, é justamente um processo que a gente transformou, que veio do design thinking, né, para o mercado imobiliário, que o design thinking para tu trazer inovação, para tu trazer sentido, para tu fazer algo que realmente as pessoas desejam. E eu acho que todo mundo, né, compra por desejo, né, por vontade, por emoção. Tu tem que, antes de começar qualquer traço arquitetônico, se é para um design de uma xícara ou de um bairro novo, tu tem que dar um passo atrás e fazer todo esse processo de imersão, de pesquisa, de aprofundamento no que as pessoas desejam, o que elas querem, o que elas acham ruim para a rua dela, né, o que elas acham bom, o que elas acham que pode melhorar, sabe? Então isso dá um cenário fundamental, principalmente a gente vai pensar num bairro, né? Um bairro que vai ser desenvolvido, um master plan que vai demorar 5, 10, 20, 30 anos talvez para desenvolver. Então a gente tem que entender o que as pessoas querem e trazer essas informações para daí sim a gente começar o nosso processo criativo arquitetônico de master plan. Né? Entendi. E na atuação de vocês no master plan, vocês já atuam com uma equipe multidisciplinar, né? Ou não? Como é que funciona na ideia, lá na empresa de vocês? Na ideia 1, a gente, justamente, eu acho que um diferencial nosso, que o nosso espaço ele é todo integrado, né? De todos os estagiários, arquitetos, a gente divide aqui a equipe de criação e a equipe de desenvolvimento técnico. E a gente sempre teve um DNA muito horizontal, no sentido assim, até eu sempre estou parafraseando um antigo estagiário nosso que disse, olha, na ideia 1 eu sempre gostei, porque mesmo quando eu era estagiário, se eu lançava uma ideia e era melhor do que os arquitetos seniors, ela era dotada, não interessa, né, de quem é a ideia, não existe um ego, acho que é uma questão muito horizontal. E a gente começou também a entender isso, que deveria trazer isso para os projetos e chamar consultores de fora. Então, alguns projetos a gente começou a trazer publicitário, pesquisador,
dentro dos projetos de edificação da ideia 1, né? Isso começou a fazer muito sentido, né? Esse processo de design thinking também fala, né, que não interessa a formação da pessoa e quanto mais diversificadas são as visões, né, vem um psicólogo, vem e traz para a discussão, muito mais rico vai ser e a possibilidade de inovação, né? Um E, advogado, né? Inclusive também. inclusive, Eu, porque isso é interessante a gente ressaltar, porque muitas pessoas ainda têm em mente que às vezes esses projetos iniciais, né? Ou até o master plan, que são coisas divergentes, diferentes, né? Ah, os advogados também atuam. E eu, enquanto, né, atuante nesse processo todo envolvendo condomínios e loteamentos, desde a fase, né, de regularização do imóvel, da área, até essa parte regulatória e constitutiva, né, acerca do empreendimento, a gente faz questão de participar, inclusive, desses momentos, né, de criação conceitual, porque isso nos ajuda e nos baliza também, além, né, da expertise quando é necessária a atuação, mas também nos baliza para no momento em que a gente tem que desenvolver a parte documental mesmo, né? Então, isso faz toda a diferença ter essa equipe, né, multidisciplinar dentro da área específica, né, que envolve também de outros profissionais, né, que daí só enriquece, não só é? enriquece e também até para a gente não bolar algo que depois não vai conseguir ir adiante, né? Então seria pior. Exato, não é viável, né? A pior coisa é a gente responder a pergunta errada, né? A gente tem que fazer as perguntas certas para conseguir, então, fazer todo esse esforço. E Exato. aí a gente faz justamente essa equipe multidisciplinar, para nós começou a ser uma coisa tão dentro do nosso DNA, assim, enriqueceu tanto os projetos, trouxe muito mais sentido. A gente começou a fazer imersões, né? Então a gente vai em busca, né? Faz essas pesquisas, pesquisas podem ser online ou entrevistas em profundidade. A gente não faz uma pesquisa estatística, a gente não sabe como fazer isso, é pesquisa emotiva mesmo, né? E a gente traz essas informações num processo, numa imersão, onde a gente chama justamente essa equipe multidisciplinar, mostra os dados, é uma imersão que geralmente dura ou uma tarde inteira ou um dia inteiro, em vários momentos, porque a gente precisa ter muita Muito, informação, né? E muito. ali é onde é que a gente tem vários insights. Então, a partir dali, a gente começa a fazer, então, a criação do conceito, de quem ficar mais claro quem são as personas, né? E é muito legal que tem coisas que talvez se a gente viesse como arquiteto dizer, olha, tem que ser um prédio que, não sei, que tem a ver com a área mais sustentável. Bom, só isso é uma coisa que eu acho que é legal, faz sentido, né, para o mercado mesmo. Mas quando a gente traz ali 60 respostas de pessoas e mais 5 entrevistas, onde 50% falaram sobre essa necessidade, ou reconexão com a natureza, ou que querem horta nos prédios. Bom, tá aqui os dados, né? Não tem muito nem o que questionar, a gente precisa fazer os prédios para atender essa demanda, sabe? Então, é algo que começou a fazer muito sentido. E essa equipe multidisciplinar, hoje a gente conta com uma designer também, agora são duas designers, uma estagiária e uma designer senior, e agora elas também fazem parte da equipe. A gente criou uma spin-off da Ideia 1, que se chama Núcleo Nave, que é justamente esse núcleo de imersão e de estratégias, né, para conseguir, então, enfim, Nossa, muito que show. todos entendam que é um processo à parte de um projeto de master plan, né? Ele é uma imersão para nos trazer insumos para, então, a gente ter Elementos. muito mais segurança, né, em questões futuras, assim, de projeto. Muito bom, Gabriel. Muito show, muito show. E agora me conta, semana passada vocês ganharam 2 prêmios, né, na maior premiação de arquitetura nacional. Eu não sei como se pronuncia esse prêmio. Prêmio Saint-Gobain Asbea. Nossa, muito bom. Conta para nós como é que foi esse processo. Agora é uma premiação que existiu o prêmio Saint-Gobain, né, que premia desde estudantes até várias categorias, né, tem até os profissionais, obras prontas e tal. E que existiu o prêmio Asbea Nacional, que é um prêmio da Associação Brasileira de Empresas de Arquitetura. E eles se uniram, criaram um prêmio único que, né, talvez seja o prêmio mais importante da arquitetura nacional. A gente, semana passada, então,
ficamos sabendo que a gente foi premiado com um projeto dentro do Parque Una Pelotas, que é o Flow Live, não só com uma premiação, mas foram duas premiações, né? O prêmio de melhor projeto residencial e também o prêmio de destaque do Asbeia, que é justamente pelas questões urbanísticas, né? E justamente esse projeto ele foi fruto de um master plan, né? Ele começou com um master plan, com muita, enfim, imersão e vários desafios que a gente foi encaixando essas peças, né? E qual que foi o diferencial desse projeto Vou premiado? ver se, será que eu consigo compartilhar uma imagem que a gente precisa me liberar aqui, né? Ó, fica só na, vou tentar explicar ele só. Pois, você não Aqui conseguiu. não aparece aqui a opção aqui, né? Eu acho que não. Tá. Deixa eu ver Mas, aqui. Eu acho que não, viu, Gabriel? eu vou botar o link aqui, acho que alguém pode botar aí DD1 o link do ArcDaily, que tem o projeto, né? Quem quiser acessar. Isso. E Boa noite, Natália. Boa noite, Marília, Andréia. E aí o projeto ele foi assim, né? O Parque Una Pelotas era na época um bairro incipiente ainda, ele estava começando a urbanização dele, né? E fica numa área super próxima do centro, mas não é uma área central de Pelotas. E o desafio que nos foi dado foi assim, criem alguns apartamentos compactos, que a gente quer apartamento compacto, estúdio para colocar fazer o próximo lançamento. Só que, assim, apartamentos compactos que todo mundo tem como referência a Vitacom em São Paulo, né? Que, pô, edifica lá os Exato. prédios, é um modelo, mas ele já está numa zona super consolidada, né? Itaim Bibi, as pessoas estão morando no compacto porque saem de casa ali e fazem tudo a pé e tem Já toda... tem um estilo de vida propício, né? De cidade Exatamente, grande, enfim. exatamente. Então a gente pensou, bom, como é que a gente vai trazer um edifício compacto aqui, onde é um bairro ainda que não, né, não existia nenhum prédio pronto ainda ali, foi o terceiro lançamento, né? As outras duas obras, os outros dois projetos estavam em obra. E a gente começou a pensar, bom, a gente precisa criar alguma coisa muito diferente nesse prédio, sabe? E ao mesmo tempo ele fazia uma composição, ali eram os quarteirões que eram para ser só prédios comerciais. Então no início da estratégia urbanística, aqueles dois quarteirões eram os quarteirões comerciais. E a gente começou a fazer uma relação também, né, de fazer um prédio de apartamentos compactos, mas quem sabe então a gente traz um prédio comercial e vamos fazer um verdadeiro uso misto, né, onde todas as áreas condominiais realmente são compartilhadas entre os dois. Ao mesmo tempo a gente tinha um terceiro terreno no meio que a gente tinha que lidar com ele, como é que a gente, né, um futuro prédio ali poderia tirar a vista do Flow Live, que foi o projeto premiado, e a gente, junto com o incorporador e o desenvolvedor de área da Idealiza Urbanismo e Idealiza Verticais, eles trouxeram a ideia, vamos fazer justamente aquela estratégia de âncora, né? O que a gente pode trazer de âncora para trazer as pessoas jovens a quererem, né, realmente morar aqui. E esse centro de inovação, então, ele é um prédio patrimonial, né, dos fundadores do bairro, que ele foi, né, não seria um edifício comercialmente viável naquela época para se vender. Ao mesmo tempo, ele está num dos pontos que vai ser um dos pontos mais nobres comercialmente do bairro. Então, foi concebido então esse centro de inovação, onde vai ter um laboratório de experimentação, um coworking e onde a gente trouxe empresas de inovação para atuar ali como locação. Então, eles foram um âncora para trazer o desejo também das pessoas que queiram morar em apartamentos compactos. E, ao mesmo tempo, a gente criou o prédio comercial de salas relativamente padrão, né? Salas comerciais padrões, que conectam com essa área condominial. Então, e o que realmente destacou ele como prêmio Asbeia foi que a gente, o Parque Una Pelotas, ele é realmente, ele ganhou o prêmio de melhor bairro privado em 2019, né, do país, e ele tem muitos atributos que são, enfim, a gente parece que está no primeiro mundo lá, né? E um deles é que eles trouxeram um brinquedo que foi projetado na Holanda, foi construído lá, desmontado, um brinquedo urbano, e construído ali no parque, que é um brinquedo muito louco, assim, né? Que é um brinquedo autoral, não vai ter nenhum outro igual no mundo, e ele ficava bem de frente nessa torre, né, que a gente tinha que fazer esses apartamentos compactos. E ao invés de a gente fazer um prisma inteiro ali, né, retangular, que iria criar um impacto muito grande
nessa área, que é uma área também infantil, a gente criou uma inflexão na torre, né? A gente fez uma inflexão nele, então ele é um prédio que ele é como se tivesse um corte nele na horizontal, e isso, enfim, deu toda uma ambiência urbana e uma estética Mas, do prédio. mas que fazia comunicação com o meio, né? Exatamente, respeitava muito o bairro, justamente então ele fazia uma relação com o que estava fora até do terreno dele, né, com a relação desse parque urbano, público, mas que fazia todo sentido, enfim, ter um Muito respeito de bom. altura, né, e ao mesmo tempo ele fazia uma relação com a torre comercial e com esse centro de inovação. Então foi feita toda uma costura de master plan até a gente chegar nesse boneco que a gente chama, né. Bom, agora vamos então ir para o projeto arquitetônico, né? Então acho que esse é um exemplo assim Muito bom. de que o master plan realmente é algo, enfim, que faz toda essa costura, né, tridimensional das intenções urbanas, né? Com certeza, muito show. Muito show, muito show. Muito bom, muito bom. Bom, olha só, mais uma perguntinha aqui. E se um desenvolvedor de área já tem um projeto urbanístico pronto, é possível contratar um master plan? Como o master plan ajudaria a potenciar seu negócio? Que essa pergunta agora é focada ao tema de hoje, né, da nossa live de hoje. E aí, Gabriel? Sim, a gente tem casos de, como o próprio Parque Una Pelotas, né, que ele já existia um projeto urbanístico aprovado, a gente foi chamado depois. Claro que agora, nos novos intenções de novos Parque Unas que estão aí prospectando no país ali, em outras cidades, a gente já é chamado desde o início para trabalhar junto com a equipe de urbanismo, porque daí a gente já lança esse master plan e dá algum feedback, né, ajusta um traçado viário, tem algumas ideias, eles também né, essa cocriação já começa um pouco antes, né, que é o ideal. E não tem o retrabalho, né, Gabriel? É? E não tem o retrabalho, não tem que fazer tantos ajustes, porque acaba que isso pode acontecer, né? Né, e assim, projetos urbanísticos, quando já estão em andamento e aprovação, ninguém quer ter retrabalho de reaprovar nada, né, porque são muitos anos e muitas instâncias, né? Então, mas sim, tem casos de que, mesmo aqui em Porto Alegre, a gente chegou também, foi contratado, está fazendo um bairro que já existia, então, o urbanismo aprovado, e inclusive com um conceito, né? Muitos urbanistas têm aquele conceito, bom, você tem que ter a tua área de doação para a prefeitura, né? Área de doação institucional, área de doação para a área pública. E geralmente nessa estratégia jogavam para os cantos do bairro, porque, pô, a prefeitura não vai executar, vai ficar parado, vamos botar uma coisa que não vai agregar nada ao bairro, né? Então a gente fez, nesse projeto específico, a gente fez toda uma amarração, porque é importante a gente pensar na centralidade do bairro, na conveniência, muita coisa que enfim, pós-pandemia as pessoas estão buscando, mas já era uma tendência mundial, sabe? De ter a conveniência, de tu poder, enfim, ter a tua vida não dependendo sempre do carro, né? Claro, embora tu pode trabalhar fora, mas quando tu chegar onde tu mora, tu ter essa centralidade onde tu vai poder viver melhor o teu dia a dia. Ver, né, as Isso. questões. E aí, então, quando a gente chega antes, a gente consegue amarrar, inclusive, com essas áreas públicas, né? Que elas sejam pensadas como um grande atributo, né? Que a gente, né, as cidades que a gente vê que tem maior qualidade de vida, que as pessoas consideram que tem maior qualidade, são as cidades que as pessoas estão na rua, né? Estão usando a rua. E a rua tem que ter loja, tem que ter vitrine ativa, tem que ter as fachadas ativas, tem que ter os olhos da rua, tem que ter as pessoas, né, que geram segurança para as pessoas, que trazem mais pessoas. Isso gera todo um ciclo virtuoso, né, desses projetos. Então, quando a gente consegue fazer essa amarração das áreas públicas já desde o início, é o ideal. Mas quando não tem, também é importante, porque a gente consegue, de certa forma, trazer em áreas privadas algumas intenções de projeto, como Rua Acalmada, como, né, onde é que tu, né, em relação ao teu vizinho do outro lado, onde é que vai estar a tua torre, onde é que vão estar as tuas lojas, como é que a gente pode fazer com que todo esse processo seja sinérgico, né, e não o desenvolvedor de área perder e achar que o terreno dele é só para lotear e o concorrente vai comparar como um terreno pronto também em outro local da cidade. Não, existe todo um planejamento e tudo isso vai só gerar, cada projeto, cada empreendimento vai agregar mais valor para o próximo, né? Valoriza, né? Valoriza todo o contexto e traz essa visão, né? Mesmo quando o empreendimento ele já tem o urbanístico em andamento ou pronto,
é importantíssimo, né, que traga através do Master Plan essa visão, claro, né, de todo, inclusive conceitual, que a gente fala tanto, né, Gabriel, da importância dessa questão conceitual para cada projeto, para cada empreendimento que a gente atua. Oi, Bruno, boa noite, boa noite. Quanto tempo? Vamos marcar a nossa live, hein, Bruno? Olha aí o Bruno, hein? A última vez que eu vi o Bruno foi lá em Mato Grosso, né, Bruno? Mês passado ali. A gente fez um lançamento juntos de um projeto lá que foi sucesso. Ai, que show, muito bom, querido. Olha só, mais uma perguntinha aqui para você, Gabriel. O que você poderia nos contar mais dessa sua experiência, né, em Master Plans, né? Inclusive, trazer para nós estratégias que de fato, né, por exemplo, para quem não tá aqui, para quem está aqui conosco e não tem não atua tanto nos empreendimentos imobiliários, né, em condomínios e loteamentos. Então, às vezes falar que o Master Plan ele potencializa, né, os resultados dos empreendimentos imobiliários fica muito vago, né, fica muito amplo. Então, traz para nós aqui para o concreto, né? As estratégias que você utiliza e resultados efetivos que a sua atuação ou um master plan ele traz, né? Os resultados para os empreendimentos imobiliários. Olivia, achei que tu começou ali, achei que tu ia fazer mais uma pergunta pessoal. Pensei mesmo. Não vou te colocar em outro saia justo, Gabriel. Tá bom. Bem, eu acho que uma das coisas que é fundamental é justamente ter esse conceito, né? E o conceito, ele não pode vir pronto, assim, um conceito que eu trouxe de, sei lá, de Dubai ou alguma coisa, não vai colar, porque eu acho que tem que ter todas, justamente, eu comentei no início, né? Dessa imersão, entendimento e principalmente, claro, a gente traz muito conceito, o Núcleo Nave, ele pesquisa muito a questão de comportamento, né? E tendência de comportamento futuro. Mas isso daí a gente amarra com algumas tendências que tenham a ver com as pesquisas, com o que a gente viu naquela cidade, naquele bairro, o que as pessoas estão dizendo que melhoraria, né, a sua vida, o seu bairro, a sua cidade. Então, a gente já trabalhou vários tipos de conceitos, desde que, não, realmente aqui a gente tem que fazer a questão de densidade urbana, aqui a inspiração é Nova York, é uma vida assim super agitada, a gente vai, né, quase não tem vegetação, a gente vai estar totalmente imerso numa vida, enfim, numa ilha urbana, né? Mas às vezes a gente pensa também que tem alguns bairros que a gente está trabalhando a questão da relação com a natureza, a relação com essa volta, né, da necessidade do contato com a natureza, que já era uma tendência antes da pandemia, agora se mostrou maior ainda, né? As pessoas ficaram muito tempo dentro das suas casas, né? E para onde é que estão a vista da sua sala e para onde é que, enfim, tem enfim, esse consumo online também, que a gente recebe um monte de papel e lixo em casa e tu começa a enxergar o quanto de lixo que tu realmente produz, né? Essa volta da preocupação enfim, com o consumo, né? E tem a é um questão... pouco vago, né? Deixa eu pensar algum case específico, porque pena que eu não posso mostrar alguns projetos aqui, mas lá depois no case que eu vou deixar ali vai ter bastante exemplo. Isso aí, muito bom, gente. Olha só reforçando aqui o que o Gabriel está dizendo, é que, para quem não estava no início, como ele não consegue mostrar aqui alguns projetos, então, no nosso curso de condomínios e loteamentos, a gente vai disponibilizar ele, né, e todos os seus projetos como o cases, né? Assim como a gente tem outros, ele ainda vai participar conosco, tá? Então, essa é uma novidade, inclusive. Então, te passo a bola aí, Gabriel, para você concluir. Falar mais um caso que foi muito interessante lá no Parque Una Pelotas, né? E eu acho que o desenvolvedor, tanto né, claro, a gente fala num loteamento, a gente também, né, tem aí alguns projetos de
de bairro de condomínio horizontal planejado. Acho que é fundamental ter um conceito, né? E as pessoas Sim. realmente se identificarem com isso. Porque quando a gente vê que a gente traz um conceito e a arquitetura e a comunicação desse empreendimento, né? O que é a agência, o design, como é que ele vai se comunicar, ele está todo muito amarrado, né? Então, isso Alinhado, né? realmente, todo alinhado, ele realmente, né? A gente não existe mais espaço para contar aí bobagem, dizer que aqui sim é o melhor empreendimento para você morar, né? Não, depende, se você tem esse estilo, aqui é o melhor lugar. E isso, quando toca a emoção das pessoas, as pessoas realmente não vão ficar comparando com o concorrente, se é 5, 10% mais caro, porque aquilo faz muito mais sentido para ela, né? Então, essa Nossa, questão do conceito, assim, é algo que a gente bate muito. E um projeto que foi muito interessante no Parque Una Pelotas, que era um empreendimento, apartamentos mais compactos. Mas o que a gente pode trazer para, né, para inovar? E aí tem um restaurante que era o mais cool lá, o mais Madre Mia Pelotas, que é um restaurante que eu sempre ia para, sempre quando vou para lá, almoço lá, pô, esse restaurante não tem em Porto Alegre, poderia estar em qualquer lugar, né, no país, é muito legal. São 3 designers que enfim, criaram um espaço que tem a ver com arte, e eles mesmos ditam muita moda, então também é uma vitrine de moda. muito legal. E a gente pensou, bom, né, o desenvolvedor mesmo trouxe a ideia, vamos trazer o Madre Mia para dentro desse empreendimento, mas não só que ele vai ter um restaurante no térreo, ele vai também participar dessa cocriação desse empreendimento. Então, foi um empreendimento feito, co-criado na Ideia 1 com o Madre Mia. Então, eles ajudaram desde trazer ideias da fachada, das áreas condominiais. Então, tu entra nas áreas condominiais, parece que tu está num restaurante, e mesmo no próprio naming, né? Então, foi algo super... uma estratégia de âncora, então, que trouxe o restaurante talvez mais conceituado de Pelotas no futuro, quando esse prédio estiver pronto, ele vai estar lá dentro do Parque Una. Ao mesmo tempo, eles estão totalmente envoltos com o conceito, né, do empreendimento. Então, foi algo que foi super verdadeiro, assim, e foi muito legal esse projeto. Muito Chama bom. Canto. Muito bom, Gabriel. Muito bom. Tem uma perguntinha aqui da Paola, ó. Como vocês veem a questão de sustentabilidade, estudos de desempenho térmico em edificações? Bom, a gente estava agora mesmo fazendo alguns alinhamentos com os consultores, né, de certificação. Mais algo, algo assim, acredito que o LEED, né, a certificação de sustentabilidade, ele teve um boom, depois meio que passou esquecido pela confiança do consumidor, né, quem vai pagar mais para ter esse espaço, mas acho que agora voltou com tudo, assim, justamente pós-pandemia, essa preocupação com a natureza. E a sustentabilidade, na verdade, tem a ver também com desempenho, né? Tem muito a ver com o desempenho das edificações. Como eu vejo que quem paga ainda por isso não é um público é o público que pode optar por pagar, porque realmente ele não é que ele vai pagar mais pela certificação, ele vai pagar mais porque ele tem um edifício com desempenho melhor, né? Um desempenho térmico, um desempenho acústico, economia de água, um desempenho luminotécnico. Entra questão conceitual mesmo, né? Conceitual, ventilação, iluminação natural, enfim, de saúde mesmo do prédio, né? Claro, quem está apertado comprando ali não tem muita margem, né? Então, para o mercado, talvez do médio padrão ou baixo padrão, para nós nunca foi né, uma viabilidade, mas com certeza para um padrão alto é algo que cada vez mais a gente está... E que é bem relevante, né? Para o público certo, é muito relevante. Perfeito. E, na verdade, só valora mesmo, né? Perfeito. Gente, alguma pergunta mais para o Gabriel? Quer deixar mais alguma informação, mais algum recado para nós, Gabriel? Estamos caminhando para o fim. Olha, eu acho que o recado que eu dou é realmente para o pessoal que está aí desenvolvendo áreas que investam nesse Master Plan, que eu acho que, né, não com a Ideia 1, mas com qualquer outro escritório que seja, que é algo que é difícil de tu mensurar, mas assim,
ao momento que ele começa e é algo que também começa tu visualizar, né, em 3 dimensões o teu projeto, o futuro dele, e tu realmente começa a pensar, começa a te dar confiança para o incorporador, dar confiança para o investidor, né, dar confiança para todo mundo começar a enxergar esse projeto. E eu gosto muito da palavra assim, de sinergia. Né? Um prédio ele não pode existir sozinho, mesmo na cidade, sem pensar no todo, sem pensar em, né, qualquer prédio, por menor que ele seja, no meio urbano, a gente sempre pensa na ideia 1, como que a gente pode trazer um benefício para a cidade. Né? Esse prédio vai ficar ali por 50, ele vai ser construído em 5 anos, em 3, 4 anos, vai ficar ali por 50, 100 anos. Né? Então, nossa responsabilidade muito séria, muito, muito forte de pensar na qualidade urbana, na qualidade de vida da cidade, de deixar um legado para a cidade. Né? E esse master plan, os master plans, eu acho que é a ferramenta para os bairros. Exato, exato. E é o que eu falo muito, sempre falo e sempre vou dizer. Tanto o master plan quanto a parte regulatória, a atenção, né, com a questão documental, essa análise, né, prévia, né, na questão documental e regulatória, assim como o master plan, não é custo, é investimento. Né? É investimento. Então, essa chave, ela precisa virar, né, nos desenvolvedores, nos empreendedores, investidores, enfim, em todos os profissionais envolvidos nos empreendimentos imobiliários. E outra coisa que eu falo muito, Gabriel, é que nós precisamos qualificar, né? Qualificar o nosso mercado. Né? Buscar mesmo por empreendimentos que, de fato, façam a diferença, né? Não só na vida dos profissionais envolvidos em empresas, mas, claro, e sem dúvida alguma, que de fato façam a diferença, né? Que deixem um legado mesmo, né? Aos adquirentes, né? Aos compradores, aos que ali viverão, como você bem disse, né? 50, enfim, por gerações passarão ali. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Com a devida acuidade em todos os aspectos que envolvem, a gente de fato assumir essa responsabilidade, né? Quanto à qualidade enfim, a qualidade mesmo, né? De todos envolvidos no processo. Porque a nossa atuação é algo assim, é muito importante, né? A gente que ama o que faz de verdade, inclusive, pelo seu relato, pela sua fala, eu vejo isso em você. Que você tem também, assim como eu, introjetado essa responsabilidade, né? De fato, fazer a diferença mesmo no mercado, né? Com os profissionais que trabalham conosco dentro da nossa empresa, mas também com os profissionais e empresas que a gente atua junto para desenvolver um empreendimento imobiliário, que são várias, né? Então, obrigada, viu, Gabriel? Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui conosco, por dividir seu conhecimento. E parabéns, mais uma vez, pelo trabalho, pela empresa e por estarem aí nesse propósito lindo, né? Sendo muito bem desenvolvido. Bem, eu que agradeço aí e estou à disposição sempre que precisar aí para a gente conversar. Obrigada mais uma vez. Gente, todos vocês tenham um excelente fim de noite, tá? Muito obrigada por cada um de vocês que estiveram aqui conosco. E até a próxima. Ok? Espero vocês na próxima, hein? Bom descanso, gente. Obrigada, viu, Gabriel? Foi ótimo. Amei nossa live. Tchau. Fica com Deus.